Meu povo, um incêndio destruiu uma casa no alto do céu, no bairro de Mandacaru, aqui na capital. O incêndio teria sido provocado, presta atenção, pelo dono do imóvel, quando ele usou fogo para poder tentar tirar uma casa de marimbondos que estava ali no imóvel dele. Imagina só, para tirar a caixa de marimbondo, ele colocou fogo e aí, meu filho, deu ruim demais, pegou fogo em tudo, destruiu a casa praticamente inteira. O Lucas Macieira é quem mostra essa situação pra gente agora na tela do Povo. A casa foi essa daqui, ó, de número 150, inclusive aqui da fachada a gente não percebe grandes marcas de incêndio, né? No portão a gente vê que tem algumas marcas de queimado, não se dá para identificar muito bem se é queimado, se é sujeira, mas essa casa fica localizada aqui na rua José Betânio, justamente na divisão do bairro de Mandacaru com o Alto do Céu. Inclusive vou pedir para o meu cinegrafista Celso Fischer mostrar, ó, que aqui do outro lado da rua, né, em frente à casa, aqui na outra calçada, ó, vários itens que estavam dentro da casa no momento desse incêndio. Esta casa estava desocupada. E o que foi que aconteceu? O proprietário dela estava fazendo uma faxina para colocar ela para alugar novamente, né? E quando ele estava fazendo essa limpeza, essa higienização da casa, ele percebeu que havia uma casa de marimbondos. Então ele sozinho tentou ali colocar fogo, né, atear fogo nessa casa de marimbondos com o objetivo ali de destruir, né, matar os insetos, evitar qualquer tipo de problema para o futuro inquilino dele, mas aí ele acabou se atrapalhando e essa chama perdeu o controle, se alastrou pela casa e queimou móveis, vários utensílios. A gente viu agora há pouco aqui a geladeira totalmente queimada, a gente percebe ali que tem uma estrutura de ferro, parece ser uma espécie de escada, enfim. Tudo isso daqui ficou totalmente destruído, foi queimado. Isso aconteceu ali por volta de 1h30 da tarde. Os moradores, né, ficaram muito desesperados diante dessa situação. Todos foram, inclusive, ajudar, né? Cada um foi pegar balde, cesto de lixo. Todo mundo ajudou como pôde. É uma comunidade muito unida. Os vizinhos se conhecem há muitos anos aqui e eles foram justamente a fazer essa ajuda para apagar o incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e quando chegaram aqui, o incêndio já estava bem controlado, né? Não havia mais nenhum tipo de chama, não havia labaredas, nada do tipo. Muitos dos móveis que foram queimados, né, dos utensílios, na verdade, que foram queimados, o eletrodoméstico aqui no caso da geladeira, já tinham sido retirados, mas os bombeiros fizeram aquele trabalho de precaução, que é o rescaldo, né, que é aquele procedimento que faz o resfriamento do solo, do entulho, justamente para evitar que novos focos de incêndio surgissem novamente. Meu amigo do céu, que coisa! Como é que ficou a casa? Olha isso. E por pouco que não acontece uma tragédia ali por conta de um simples ato, mas muito perigoso, de tirar uma casa de marimbondos. Tem a caixinha de abelha lá em cima, lá tem que tomar muito cuidado. Mas qual seria o procedimento certo quando se trata da retirada de insetos como marimbondos, abelhas? Vamos ao vivo voltar com o Carlos Daniel, ele que vai trazer agora dicas. Está do lado de um profissional, né, que entende sobre isso. Ele buscou conselhos lá no Corpo de Bombeiros, até porque quando tem uma situação como essa, o mais indicado, hein, Carlos, é ligar para o bombeiro. Até porque nesse caso pegou fogo. E se a abelha ou marimbondo, vai tudo para cima da pessoa. Pode matar. Imagina só. É muito perigoso, né, Carlos Daniel? Diz aí. Justamente isso, né, João? Uma atitude aí irracional que se transformou em uma tragédia que poderia ser ainda pior, né? Esse homem poderia ter sido vítima também do ataque desses insetos. E, infelizmente, é muito frequente esses casos de enxames de abelhas, as pessoas tacarem fogo, né, usando ali vassouras, enfim, aerosóis até mesmo em alguns casos, para tentar se livrar desses insetos. Mas como esse caso aí, que se transformou em um incêndio, por muito pouco as chamas não se alastraram para outras residências. Por isso nós trouxemos esse assunto aqui para o Correio Manhã, convidamos o aspirante Macedo. Aspirante, bom dia. Qual a atitude correta ao se deparar com um enxame de abelhas ou de marimbondos em áreas residenciais? Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia a todo mundo que está no estúdio e todo mundo que está nos assistindo. Inicialmente isolar a área, tá? E entrar em contato com o socorro especializado, uma ajuda especializada. Como o Carlos estava falando, ocorrências com enxame de abelha ou com outros insetos que podem se tornar agressivos e atacar as pessoas são muito comuns no estado, tá? No ano de 2022,
nós tivemos cerca de 4.000 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros de ataques iminentes. Todavia, tivemos apenas 50 nesse ano em todo o estado de ataques com vítimas de insetos. Então vejam como é bem mais comum a gente ter o cidadão se deparando com aquele enxame ou com aquele ninho na sua residência e conseguindo isolar ali o local e entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, tá? Ligando o 193. Então, se você tem um enxame na sua residência, um apicultor, por exemplo, ele consegue pegar aquele enxame, manejá-lo e levá-lo para um local de mato, um local seguro, se livrar daquilo ali na sua residência. Se tiver algum outro tipo de inseto agressivo que possa estar causando ali uma perturbação na sua casa, você pode entrar em contato com um profissional também do controle de pragas ou ligar para o 193 e a gente vai se deslocar lá e resolver a sua situação, tá? Então, o Corpo de Bombeiros não recomenda de forma alguma que se tente resolver por conta própria esse tipo de situação, que pode se tornar perigoso, como o caso de ontem, que uma ocorrência super simples acabou evoluindo para um incêndio residencial, onde você tem aí o cidadão colocando sua vida em risco, a vida da sua família e o seu patrimônio em risco, tá? Precisamente sobre esse ponto, aspirante, são muitos os riscos que a pessoa se coloca ali à disposição. Né? Nesse caso que nós mostramos agora há pouquinho, que no Correio da Manhã, as chamas se alastraram pela casa, houve um incêndio, mas há também o risco de um curto-circuito em outras áreas e também dessa pessoa ser atacada por esses insetos e acabar também espalhando esses insetos pela rua ali também, né? Perfeito, perfeito. Em caso de ataque, a recomendação é que se distancie o máximo possível desse local do ataque, tá? Esses insetos, eles atacam por um mecanismo de defesa quando a gente se aproxima muito do seu ninho ou do seu enxame. Então, se retirar o mais distante possível daquele local, procurar abrigo na edificação ou em um automóvel, fechar as portas e janelas para que os insetos não consigam te seguir, tá? Por incrível que pareça, quando você estiver correndo de um enxame, corre em zigue-zague, porque esses animais eles se deslocam em linha reta. Então, dificulta esse teu movimento em zigue-zague deles conseguirem chegar em você e te ferroar, certo? Então, uma vez ferroado o indivíduo, a reação do nosso organismo ela vai depender, primeiro, da quantidade de veneno que foi inoculado, a quantidade de ferroadas que você levar, e segundo, da sensibilidade que o nosso organismo tem a essa toxina. Então, isso aí pode variar para um indivíduo que não tem uma sensibilidade alta a esse veneno, de apenas uma vermelhidão, um inchaço no local, tá? Pode ser remediado lavando com água e sabão, colocando uma compressa gelada e está tudo certo, até um caso extremo de uma reação alérgica severa, um choque anafilático, que pode ser fatal. Então, um indivíduo adulto normal, que não tem a sensibilidade a essa toxina, ele pode suportar algo em torno de até 10 picadas para cada quilograma de peso corporal. Então, um adulto do nosso tamanho aqui, com cerca de 80 quilos, poderia suportar até 800 picadas, caso ele não tenha sensibilidade a esse veneno. Todavia, se você tiver essa sensibilidade, apenas uma picada de abelha pode ser suficiente para você ter uma reação alérgica severa e ter um choque anafilático, e isso pode ser fatal. Por isso, a necessidade de buscar um atendimento médico imediato se você começar a sentir determinados sintomas, tá? Como falta de ar, tontura, inchaço na região da garganta. Isso aí são sintomas que você está em risco grave, tá? Provavelmente tendo uma reação alérgica severa e precisa de atendimento médico urgente. Ok, aspirante, obrigado pela participação e as informações importantíssimas aqui no nosso Correio Manhã. São dicas que com certeza podem salvar a vida. João, eu volto contigo. Muito bem, Carlos Daniel. Boas dicas aí. Fica o exemplo do que não fazer, né? Ir lá tentar tirar. Obrigado, Carlos. Agradeço aí o Corpo de Bombeiros.